Sábado passado foi a primeira aula da escola. Com o secretário, né? Boa noite a todos. Boa noite. Está tudo atrasados. Mas é normal. Boa noite a vocês que estão aí pela internet. Hoje é nosso dia de psicografia. Tá? A gente faz uma palestra orientada pela espiritualidade. Né? Geralmente no dia sou eu que faço essa palestra. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, a dor. Né? Mas a gente vai falar da dor de uma maneira positiva. Tá? Não vou falar da dor de uma maneira triste. Né? A gente vai falar da dor de uma maneira positiva. Como a gente pode falar sobre dor de maneira positiva? Né? Deve ser estranho. Mas isso sempre esteve no Evangelho, né? Do Cristo. Né? E é tudo uma questão de interpretação e de valorização de nós mesmos. Né? Então, sejam todos bem-vindos. Tem mais 10 minutos ainda, vou fazer uma leiturinha para a gente dar uma aquecida, né, nos ouvidos, no coração. Tá? Alguém quer ler? Abrir, por acaso, ler? Alguém? Realmente, a tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos-á a resistência se soubermos receber. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece. No entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga. Abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra. Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Quer comentar? Alguma coisa entendeu? Olha só, tudo que ele coloca aqui, tudo que André Luiz coletou lá em cima e através de Chico veio nos passando, né? Fala do que antes? Começa com tempestade. Fala de uma coisa teoricamente negativa que a gente tem que levar para o lado positivo. Um exemplo muito simples dessa questão. Né? Saímos das cavernas e estamos aqui hoje. Tudo. Isso é comprovado. Né? A gente acha todos os ossos, né? A evolução. Nossa. Um detalhe importante. Tudo vem no tempo certo. Veja bem. Quantos anos tem o rádio? Alguém sabe? Lembra? Né? Por aí, né?
Uns 50, por aí. Na verdade, uns 60, 70, 80, não, mais, né? 80 anos. Antes disso, qual era a comunicação entre povos, entre cidades? Vejamos aí que D. Pedro recebeu o reino de um cara a cavalo. Não faz muitos anos. Não faz muito tempo. Mas onde veio a comunicação da Bíblia, do Evangelho do Cristo, e que se espalhou no mundo? O cristianismo tentaram, né? Se a gente for lá para a época da Inquisição e tudo mais, e não acabou. Né? É aquela história daquilo que Deus falou. Mas onde eu quero chegar com isso? Quais não foram as batalhas que provavelmente vivemos em várias encarnações para chegar aqui hoje e a gente olhar para um aparelhinho desse daí e conseguir falar com a China, Japão, assim, ó, instantaneamente. Né? Quais não foram as dificuldades que nos levaram a isso, a vencer essas barreiras? Isso tem a ver com o discurso de hoje, com a dor. E isso só aconteceu por causa da necessidade. Se a gente for falar em medicina, né? Se cortava a perna sem anestesia, a perna. Olha onde nós chegamos, né? É preciso a dor para o nosso progresso, o nosso desenvolvimento. É preciso, diz aqui, a tempestade, as barreiras. E a parte emocional, o ódio, se alguém... Então, tudo que André Luiz coloca aqui, foi colhido, que ele presenciou na espiritualidade, nos traz essa coisa de a gente olhar os problemas, os preceitos e dores do outro lado. Sair de baixo e olhar o problema por cima. Então vamos aproveitar essas coisas assim para o nosso olhar ser diferente no nosso dia a dia. Olhar para os nossos problemas e falar, isso aqui está me dizendo o quê? Se é na faculdade eu não sei, não estudei direito, né? Ou eu não compreendi. Se eu não compreendi, eu vou até o mestre. Se eu não estudei direito, o problema eu tenho que falar e contar. Mas que tem saída aqui. Vamos pensar sobre isso.
Um minuto, já é rapidinho, espera aí. Não coloquei. Eu vou ler duas passagenzinhas aqui que eu acho que são importantes para a gente refletir. Fala assim: liberte sua alma. Ah, que legal, hein? Não é para desencarnar, hein? Coisa lá, não desencarna. Não se prenda à beleza das formas efêmeras. A flor passa breve. Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. Olha só, fala aqui duas coisas importantes, né? Do apego ao nosso mundo material. Quando a gente fala de apego, muita gente acha que a gente não tem que ligar para as coisas materiais. E não é assim. Vou dar um exemplo simples. Você está em casa. A casa está aquela bagunça, né? Segunda-feira, né? De banheiro, né? Copo para lá e tal, tudo mais. A gente se incomoda, né? A gente vai lá e começa a limpar e tal. A gente mora ali sempre, mas fica bom. Fica leve. A limpeza é um mecanismo para tirar a parte suja e nos dar um bem-estar. É isso que ele fala da beleza. Ou do ouro. Não que não possa ter, não possa, mas é preso ao ouro. Ao ouro, a questão material. Aí eu não posso perder meu carro, minha casa e tal. A gente tem que ter um carro, tem que ter a casa, mas não pode estar em primeiro lugar em nossa vida. Ela tem que estar necessária na nossa vida material. Mas a gente não pode fazer de tudo para isso. Porque isso é o meu mecanismo de deslocamento. É o meu lugar de dormir, que me dá o prazer e a segurança. Então eu tenho que ter e tenho que zelar. Mas o apego é que é o problema. Porque eu tenho que estar bem. E se eu mantenho essas coisas dentro do ritmo normal, das leis normais, sem me apegar necessariamente egoicamente, porque se eu faço isso, quebradas, perdas, né, dificuldades, faz eu sofrer. Se eu não tenho apego material, porque eu sou um espírito, eu tenho que cultivá-la, tenho que cuidá-la. Mas se eu perder, eu falo, eu tenho que fazer algo para continuar morando. Não vou ter isso, mas eu preciso buscar um outro abrigo. É diferente de querer segurar. O que ele fala aqui do ouro é essa diferença. Porque no final das contas, quem somos nós? Espíritos. Inicialmente, né? Neste veículo físico. Só que tudo absolutamente que eu faço aqui são material que eu vou utilizar para a minha melhora, porque o meu corpo fica aqui. E é isso que ele fala aqui, que apegar aquilo
pesa tanto quanto algemas de bronze. Porque no desencarne, o meu apego, que é o espírito, continua. E talvez eu fique ali na casa, querendo, não deixando. Esse tipo de apego, isso leva para as pessoas também. Né? Então vamos pensar sobre isso, sobre até que ponto a gente ainda é apegado. Não estou falando que isso é um erro. Isso vem de várias encarnações que a gente vem e a gente precisa ir se desprendendo aos poucos. Como Jesus disse, não precisa sofrer. Vá e não peques mais. Cada dia, um dia, e a gente vai com leveza. Beleza? Agora deixa eu dar não sei se eu copiei a Laura. Se ela for nova, eu consigo fechar no outro canto. Não coloquei, não sei se eu mando, se eu Bom, então vamos todos nós, lembrando que nós viemos aqui, mas vamos lembrar também com alegria. Né? A gente veio aqui para colher um pouco mais dos ensinamentos do Cristo, né? Para melhorar a nossa vida no nosso dia a dia, para entender melhor, né? Os nossos objetivos, respondendo à pergunta: quem somos nós e para onde vamos? Que a paz do Mestre Jesus possa estar sobre todos nós, hoje e sempre. Vamos assim então, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores individuais que cuidam de nós, que zelam por nós. Senhor, aqui estamos novamente para buscar entendimento e melhor compreensão dos teus ensinamentos, dos ensinamentos do Pai, para o nosso crescimento, para a nossa caminhada, para sermos pessoas melhores, mais justas, mais alegres, mais felizes, com força para auxiliar os nossos familiares, primos, filhos, parentes, amigos, para que possamos andar com mais leveza nesta nossa casa, neste nosso planeta,
Obrigado, Senhor, por tudo que nos deste. Obrigado pelo pão físico e pelo pão espiritual. Auxilia-nos, Senhor, a entender e aplicar no dia a dia os teus ensinamentos, para que possamos ser justos, para que possamos aprender de coração a amar o próximo como a nós mesmos. E assim, com a oração que Jesus nos ensinou, elevemos o nosso pensamento a Ti, Pai, para que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração e derrama sobre nós as energias necessárias para o nosso esclarecimento e entendimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado e amado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, a palestra de hoje é sobre adulto, né? Isso está no capítulo 9. E o título é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Nesse capítulo vai falar sobre injúrias e violência. Na instrução dos Espíritos fala sobre a afabilidade, a doçura, a paciência, obediência, resignação e cólera. E aí tem Mateus, versículo 5. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Quer possuir, ter posse, né? Esses são os brandos. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes do que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encoleriza contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que se lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. E numa das explicações está assim, ó: por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Por conseguinte, condena a violência, a cólera e mesmo toda a expressão de escoitez a respeito do seu semelhante. Então isso tem a ver com a dor, né? Dor física, dor moral. Tem um texto que diz o seguinte: e a dor, quem gosta de senti-la? Ou tê-la por perto de vez em quando? Ou ainda, espreitando a sua vida? A dor, fiel companheira do homem desde os milênios passados. Dor aguda, ou seja, aquela que, limitada a um determinado período de tempo e gravidade, e a dor crônica, aquela que perturba e que perdura por um determinado tempo ou até mesmo por toda a vida.
No livro A Gênese de Kardec diz, no capítulo 3, item 5, que a dor é um aguilhão que impele o espírito para frente, na senda do progresso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, e capítulo 9, item 7, um espírito amigo, numa comunicação, diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E continua dizendo: não vos afligeis, portanto, quando sofreres, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Parece estranho, né? Contraditório, né? Falar da dor dessa maneira, né? Mas a gente viu aqui no Evangelho, quando ele fala do tratamento de descortês a outra pessoa. Ele fala aqui das dores materiais e dores físicas. Só que lá você falando mal de uma pessoa, você xingando. Não. Isso nos leva à seguinte questão: por que xingar? Por que isso nos traz dor? Primeiro, porque somos espíritos imortais. E segundo, o que disse aqui Mateus, é a lei. Mas que lei é essa? Que lei que cultiva a dor? É muito simples. Parece simples, né? É muito simples. A gente já estaria mais evoluído, né? Olha só. O que nos preocupa e como encaramos nosso apego material. Porque se Jesus diz que aquilo é uma lei, e ele veio das alturas, e ali diz que o aguilhão é aquilo que nos funciona, o que é a dor nesse sentido? Por que a dor nos impulsiona? Então vamos dar como exemplo. Somos espíritos encarnados. Nós encaramos a vida como encarnado ou como espírito? A diferença está aí, o apego material, a visão só material. A gente precisa ouvir o que o Cristo disse: vós sois luzes, vós sois deuses. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pode fazer isso muito mais. Poxa, mas tá, eu tenho fé, mas não dói ainda. Então vamos dar exemplo, 3 exemplos aí. Se você pegar um carro, tá? Carro novinho, 0 km, e sair aí pela estrada, como é que você dirige? Passa farol vermelho? Por que não? Porque existe uma lei. Se você não respeitar essa lei, o que pode acontecer? Bater, atropelar alguém. Não é verdade? Então, você tem leis para cumprir. Né? Mas você é o carro? Não. Você é o condutor do carro. Se alguém bater no seu carro, te deve, e a culpa não for sua, você não se machucar, você sai ileso. Alguém bateu no seu carro, mas você sai ileso. O carro dá PT ou não, mas você está ali. Vamos pegar um mergulhador. Esse mergulhador mesmo, de roupa, de cilindro. Quando ele entra na água, o movimento é lento, a visão é menor. Não pode passar em rocha de cavernas, porque corre um risco. Se arranhar a roupa ou se furar o cilindro, quem morre? A roupa? O cilindro? O ser. A mesma coisa é alguém que pula de paraquedas ou de parapente. Tem regras. Se fizer
manobras arriscadas, remove o paraquedas. Essa é a questão do corpo físico. Dessas três, a que faz melhor a gente compreender é o carro. Porque eu sou quem habita o carro. O carro me dá todas as condições. Freio, segurança, airbag, luzes, faróis, mas eu que conduzo, eu tenho obrigações, tenho leis para seguir. Eu, como espírito, tenho leis para seguir. Se eu não sigo, é igual o carro batido. Então, se ele fala ali, se eu falar raca, se eu brigar, se eu colocar, é igual bater o carro. A culpa é do carro? A culpa é sua. A culpa é de quem está dirigindo. Mas e se o carro veio com um defeito? Alguém em algum lugar errou e causou um acidente, uma quebra, uma avaria. Não é? Então a gente tem que entender que esse corpo nosso é como um veículo, é um instrumento do qual nós entramos aqui para usar o nosso mundo material em favor da nossa evolução. Só que eu tenho leis. Se eu não seguir essas leis, se eu não seguir as regras, eu bato, eu furo meu cilindro. E isso me causa o quê? Dor. Pô, mas tem pessoas boas que nascem e avançam, né? Estamos tão mais arraigados na vida carnal que espiritual. Estamos mais vivendo como encarnados, usando todo o nosso potencial como ser físico, que é passageiro, que leva um espírito que é imortal. Oh, mas eu nasci com asma, eu nasci com tumor, com câncer. Sim, você bateu num carro atrás, você pegou um carro novo. Quebrou a perna. Agora, você vai ter que se melhorar para poder dirigir esse carro de novo. Então, há dores que nós causamos lá atrás. São sequelas. E onde a gente vai buscar a melhoria disso? Onde a gente vai buscar a compreensão daquilo que nos causa dor? Como a gente vai corrigir isso? Seguindo as leis. Ali ele fala de afabilidade, paciência, né? Doçura, de brandura. Não é uma coisa que a gente fala assim, eu tenho que ser bonzinho, puxa, eu tento, mas eu não consigo. A gente vai no negativo. Mas eu não consigo, eu não isso. Mas é difícil. A gente vive mais na reclamação do que na busca. Por isso que a dor nos impele a coisa. Eu quero que você melhore. Mas eu dirijo bem, mas meu carro fundiu o motor. Você colocou água? Não cuidou? Não, ué. E aí? Você colocou óleo? Não. Então a gente tem que cuidar do corpo físico. A gente tem que cuidar do corpo físico. Isso nos traz preocupação. Tudo que a gente faz, se movimenta e se reveste é a melhoria de quem? Meu encarnado agora? Não. Eu, espírito. O Evangelho não é um conto de fadas, uma coisa inatingível. É o caminho para eu, nesse momento encarnado aqui, eu preciso melhorar isso. Eu me irrito, às vezes, fácil com isso. Tudo isso é energia. Tudo se gasta energia. E aquilo que a gente acumula de negativo, a gente vai levar. O nosso carro fica aqui. As sequelas que a gente causou dirigindo o carro, batendo ou não cuidando do carro, que nos causa algum acidente,
As coisas que a gente faz na vida, inclusive as reclamações, nos causam problemas. E quem vive isso não é o carro, é o espírito. Sou eu preciso mudar a minha atitude. Ah, mas eu, assim, desde pequeno, a gente não sabe o que a gente fez lá atrás, graças a Deus. Porque o Cristo nos ensinou uma coisa muito simples: vai e não peques mais. O esquecimento é para isso, olha, você vai começar de novo. Mas como é que eu vou saber? Instinto. Vós sois deuses. Quer mudar? Muda. A gente está aqui para te ajudar. Então a gente tem que encarar a dor de outra maneira. A gente tem que encarar as dificuldades de uma maneira. A gente tem que lembrar que nossa vida é curtinha, passageira. 60, 70, 80 anos, o que é 80 anos? Com milênios que temos à frente. Como eu estava falando anteriormente, há quanto tempo nós temos rádio e comunicação? Menos de um século. E hoje nós comunicamos com todo lado do mundo, tem 300 formas de comunicação. Podemos achar assim, coisas maravilhosas e a gente ainda está pegando na dor. Ah, ó dia, ó céu, ó azar, quem lembra desse desenho? Né? E a gente precisa olhar para a gente e olhar assim, pô, eu sou um espírito mortal. Meu carro está velhinho, mas ó, se levar numa concessionária, os caras pagam um bom preço, porque ela está inteiro, magrinho, não tem gordurinha. É assim que a gente tem que encarar. A gente tem que encarar essas questões positivamente. Eu sei que dói. Eu sei que é difícil. Eu falo aqui, mas vocês acham que é graça? Todo mundo aqui tem dor, gente. Ninguém aqui tem nada de diferente ou especial. Ninguém. Mesmo a gente lendo, a gente ainda sofre. Mas é aí que está a grande questão. É isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar alegria, o conhecimento para aplicar no dia a dia, para ver de maneira diferente o que é a dor. A dor física. Por isso que ele fala de obediência e resignação. Resignação para a gente enfrentar as matérias que a gente ficou de dever lá atrás e que precisa nessa para uma outra próxima. Aí eu falei, não, se eu quiser realmente, eu tenho que passar isso. Colei aqui, agora não vou colar mais, agora eu vou me aplicar. Chega uma hora que a gente desperta, velho. Então, se a gente tem as nossas dores, graças a Deus, por isso que é o avião. Mas há dores que vêm nos levar ao progresso. Quando eu falei da comunicação, quando eu falei sobre a medicina lá de 100 anos atrás, que cortava-se perna, que não tinha anestesia, de ver o outro sofrer, alguém com alquimia, com alguma coisa, foi buscar maneiras de suavizar aquilo. É a dor necessária para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. E diante disso, a gente volta lá no Evangelho e começa a compreender melhor o que são as dores, o que são as dificuldades. Eu costumo falar que a faculdade é um exemplo. Você vai estudar alguma coisa, você vai ter que ir lá para São Carlos, sua família mora aqui. Vai passar um mês lá. Tem que se virar nos 30. Com medicina, então, é o dia inteiro estudando. Não é uma coisa muito simples, né? Aí você vai lá na primeira vez cortar um cadáver. Uma outra hora lá na frente, você vai realmente fazer uma cirurgia. E aí? Você é um engenheiro, você projeta, você vai fazer um edifício onde vão ficar tantas pessoas. Responsabilidade. Fácil? Faculdade? É uma luta. Onde nós estamos?
Planeta Terra, lindo, maravilhoso, azul, bonitinho, só que é um planeta de provas, expiações. Provas, aquilo que eu me preparei e vou executar, meu estágio. Expiação, as matérias que eu não estudei direito e tenho que fazer de novo para a minha próxima jornada. Há mundos de regeneração que nós estamos entrando, bem-aventurados os francos e pacíficos. Hoje a gente vê aí pela internet crianças tocando, dançando, fazendo desse tamanhozinho, 7 anos. Né? Na minha época, para você despertar para essa coisa assim, você tinha que chegar aos 9, 10 anos. Hoje é evolução. Espíritos que já vêm de outros planetas mais evoluídos para nos auxiliar. Mas essa bandidagem, essa coisa toda, são os últimos que estão tendo oportunidade. E por que a gente está aqui? Porque a gente tem que aprender a olhar e saber de verdade. Não ser enganado mais pelas carinhas. Para a gente desenvolver, para a gente saber que política é importante, que eu preciso não só voltar no cara, mas eu preciso participar da sociedade. Eu não preciso pedir a paga para meu filho, eu tenho que, olha, está faltando gás. São nossos representantes. Não estou falando de corrupção, coisa não, estou falando de participação na comunidade. Minha vizinha está pegando fogo ali, pode vir para minha casa, eu vou ficar aqui. Não tenho nada a ver com isso. A fraternidade, quando ele fala para a gente amar ao próximo como a nós mesmos, quando ele fala em fraternidade, quando ele fala em bondade, é essa ligação necessária a cada um de nós. Basta uma grande catástrofe, ou terremoto, alguma coisa, para as pessoas se unirem rapidamente, auxiliar uns aos outros. Tudo se desprende. Imagina se com essas pessoas de rua que a gente vê, fosse assim, que essa é a nossa tendência. Quantas dores nós evitaríamos? E quanto prazer a gente não tem? Mas precisa de catástrofe? Ou a gente só está preocupado com nossa dor, nosso eu? Não estou falando para ignorar, mas para olhar para ela, falar, então, eu preciso mudar. Onde eu vou? É no Evangelho, é no Cristo. Por que eu tenho que ser paciente e resignado? Porque é bem para mim mesmo. Eu vou ficar mais brando. Automaticamente, as pessoas ao meu lado vão sentir. Então, eu não posso olhar para a minha dor. Mas o que eu tenho? Vós sois deuses. Vós sois luzes. Ele não perguntou se você é melhor ou melhor, sabe mais ou sabe menos. Ele sempre falou, tua fé te curou. Vai, não peques mais. E quando ele voltou, depois da crucificação, os discípulos nunca mais abandonaram o cristianismo, porque eles entenderam. Poxa, somos isso. Se morrermos, esquartejarmos, nós continuamos. E dali eles partiram. E é isso que o Cristo veio nos ensinar. Gente, olha, se você estiver... Não é para fazer um milagre, não é para ser o salvador do mundo. É para você olhar e colocar a candeia em cima. Ah, mas minha luz é fraca. Mas você tem luz? Tem. Então coloca. Alguém precisa. Você pode, nós podemos. Então a gente tem que olhar a dor como uma bênção. Como olhando, aqui essa dor está me impulsionando. A qual dificuldade está? Tudo que nós temos hoje de tecnologia, o que for, nos trouxe até aqui. Nós participamos disso daqui também, das coisas boas e das coisas ruins. Somos merecedores da tecnologia, então vamos usar de maneira boa. Vamos usar da melhor maneira possível. Principalmente aquilo que a gente tem dentro da gente. A minha dor, o meu conhecimento,
A minha idade, a minha vivência pode fazer com que meus filhos, meus amigos e os próximos sejam melhores. Então vamos encarar a dor, tá? Essa amiga que nos impulsiona como um veículo que nos serve. Antigamente era na manivela, hoje você faz assim, ele sai andando. Onde nós queremos chegar? Vamos nos ver como espíritos imortais. Vamos olhar para nós e saber do nosso potencial. Vós sois deuses. Sejamos nós deuses. Vamos ao Cristo, não aquele lá em cima, mas aquele irmão que saiu lá de cima, encarnou um monte de lugar, veio aqui pequenininho só para falar, gente. É assim. Cortem, que furem e tal. Mas acredita, no final, vocês estarão bem comigo. E nenhuma ovelha se perderá. Então vamos acreditar em nós, vamos acreditar na gente, vamos olhar a nossa dor com mais amor e mais carinho e agradecer a Deus por nossa jornada. Entendeu? E assim, vamos nós fechar os nossos olhos e ouvidos, agradecer a Deus, a espiritualidade amiga que estão conosco, os nossos mentores, e vamos levar os nossos pensamentos aos nossos familiares, aqueles a quem amamos, a nossa casa, filhos, amigos, conhecidos, mentalmente abraçados, com muito amor e muito carinho. Acompanhados dos nossos mentores espirituais, vamos levando o alento àquele transeunte que vira e mexe a gente vê nas ruas, catando comida, catando papelão, viciados, drogados, perdidos. A todos esses irmãos no mundo que ainda promovem a guerra, que estão distantes, tão distantes, tão perdidos do nosso Pai, de Deus, que as nossas energias possam auxiliar a espiritualidade amiga a abraçar a todos. Vamos levar flores para os nossos amigos, parentes que já desencarnaram, que já se encontram se preparando no mundo espiritual. Os nossos agradecimentos àqueles que nos serviram, que nos ensinaram, aqueles que passaram por nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, pelas nossas dificuldades, pelo nosso dia a dia, que possamos, a cada dia, servir mais ao próximo e fazer com que a nossa luz interior resplandeça no nosso entorno. Que a paz do Mestre Jesus possa estar sobre todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Jesus. Sim.